Criação de roteiros elaborados com ChatGPT. Stills e imagens cinematográficas que mudaram o mundo da fotografia com Midjourney e Dali. Cenas realistas que impressionam qualquer diretor de cinema com Runway, Pika Labs e Sora. Hoje, vamos passar pelas principais ferramentas de inteligência artificial no mercado audiovisual, que estão mudando para sempre a forma como vamos produzir filmes e conteúdos. Bem-vindos ao canal da The Future Studios, eu sou o Baipi Pina, diretor, cofundador e sócio da The Future Studios. Esse aqui é o meu sócio, queridíssimo Cacau Moraes, empreendedor. Fala, pessoal. Nerd, tech, boa pinta. Cacau é um cara incrível, manja tudo de IA. E a gente está aqui para trazer um pouco para vocês como a inteligência artificial entrou com força no mercado audiovisual e trouxe esse termo que vem ganhando força no mundo, conhecido como AI Filmmaking. É engraçado, né? Porque não tem um termo em português, né? Exatamente. É um negócio tão novo. Então, se for traduzir IA no cinema, não tem um termo. É verdade. Quem não tá com o inglês afiado aí já vale começar a treinar, porque a gente vai ter que usar bastante, são muitos termos, muitos nomes. Inclusive, a forma de trabalhar nessa indústria é utilizando o inglês, né? Tem muito disso. Eu acho que, principalmente pensando agora que as ferramentas elas estão saindo e tudo parte do prompt, né? A gente vai falar um pouco mais disso, assim, mas é a ideia de você dar comando em texto para as ferramentas, para as plataformas, para você ter um output, ter um resultado, seja em vídeo, seja em som, seja em imagem, e todos esses prompts, eles partem do inglês. Tem formas de você entrar dentro desse mundo que cara, deixa uma abinha do Google Tradutor ali do lado, copia e cola, assim, não deixa de fazer por causa disso. Mas isso é verdade, é um fato que... Mas a tendência é que a gente também navegue por outros idiomas em breve, né? Com inspiração, por exemplo, no que acontece com o ChatGPT ou com outros modelos de texto, né? Que eles já estão conseguindo trabalhar em outras línguas. Então, a tendência é que, eventualmente, a gente chegue lá para trabalhar em várias línguas. Mas hoje, se você não dominar o inglês, você vai ter um pouco de dificuldade. Vai ser um pouquinho atrás, mas não é um impeditivo. Mas eu acho legal, Bepi, começar falando o que é a The Future Studios, o que é esse formato que a gente está bolando aqui, que é um primeiro projeto, assim, é o primeiro episódio, mas já é uma ideia do que a gente gostaria de fazer, algo muito orgânico, a gente batendo papo, demonstrando coisas, do computador aqui no colo, a gente vai compartilhar a tela. Quer começar a falar? Sim, eu acho que, só para deixar claro, assim, a The Future Studios é a primeira produtora IA do Brasil. A gente é uma produtora audiovisual, eu venho do mercado de audiovisual, já sou diretor de cinema, e a gente criou um conceito, né, há mais ou menos 8 meses atrás, que a gente sentiu uma necessidade do mercado de adesão da inteligência artificial dentro da indústria audiovisual. E a gente construiu esse sonho nosso, tem essa produtora hoje chamada The Future Studios, onde a gente faz produções audiovisuais assistidas por inteligência artificial. A ideia aqui do nosso podcast vem de uma necessidade das pessoas, e as pessoas estão vindo atrás de gente perguntando, mas espera aí, o que é AI Filmmaking? O que é filme com inteligência artificial? E a gente está aqui porque a gente acha que hoje a gente vive uma era da informação, né? Todo mundo tem acesso à informação, e a gente não tem objetivo de esconder essa informação de ninguém, assim. A gente está aqui para contar um pouco, para trazer uma comunidade interessada em AI Filmmaking, trazer as pessoas para próximo, porque a gente acredita que falando sobre isso, a gente aprende mais e trazer principalmente uma coisa que eu acho fundamental para essa indústria, que é pessoas interessadas que façam as histórias evoluírem e a gente contar melhores histórias a partir daqui. É esse o lance, né? Assim, a gente tem uma linha muito aqui dentro que, assim, um dos nossos objetivos é ajudar a liberar a criatividade das pessoas, tal. E eu acho que nunca foi tão possível na história da humanidade as pessoas contarem história de uma maneira muito pertinente, cada vez mais cinematográficas, assim, que isso era antes inimaginável. E agora é possível. Todas as ferramentas de inteligência artificial elas são pautadas por um lance que chama machine learning, você já deve ter ouvido falar. Basicamente pensa numa bola de neve. Quanto mais a bola de neve começa a descer a montanha, quanto mais ela desce, maior ela fica. Porque ela fica maior, mais rápido ela vai. É a mesma ideia, assim, quanto mais as pessoas usam, mais rápido a plataforma, a ferramenta, a inteligência entende, aprende e evolui. Cara, mas nem começou. A tecnologia para vídeo mesmo, que é text to video, assim, que começou muito com o Runway, essa é uma plataforma que a gente vai mostrar aqui, foi em maio. Cara, não tem um ano. E ela já faz uns negócios que é inimaginável, assim, é inconcebível pensar que um ano o negócio chegou nesse lugar. Eu acho que é isso, né? A inteligência artificial é uma coisa muito recente no audiovisual, ela é muito nova.
as ferramentas ainda não estão prontas, não é capaz de você contar um filme ainda inteiro com inteligência artificial. E é a mesma coisa que você querer comparar uma animação com um cinema tradicional. A animação também não faz um filme tradicional. Então, assim, a gente está com uma ferramenta nas mãos para contar novas histórias com formato diferente. Então, assim, hoje se você quer contar uma história, você pode. Ela vai ter uma cara de filme de IA? Vai ter uma cara de filme de IA, mas a sua história vai estar lá. E é importante também, assim, algo que a gente estimula muito, assim, para todo mundo que a gente fala, todo mundo que tá aqui dentro com a gente, não ter medo, assim, não precisa ter medo. Pelo contrário, tipo, fique próximo. Tem um potencial criativo gigantesco se você usar a plataforma a seu favor. E o que é interessante também é o lado de que, se você abraçar essa tecnologia do jeito certo, você sai na frente, assim, não tem como competir, assim. Tem uma máxima que a gente acredita muito aqui, que a gente bate sempre nessa tecla. Uma máquina nunca vai ser melhor que o humano com uma máquina. Então, acho que isso é importante. Mas o que eu sugiro aqui é, para a gente começar o vídeo de fato, quais são as ferramentas que a gente acha que são interessantes vocês saberem. É uma indústria que está muito capitalizada, então surgem ideias novas, formas novas de produzir coisas. Tem muita ferramenta por aí e vai continuar surgindo. Mas eu acho que para a gente ter um ponto de partida, a gente separou as principais que fazem sentido a gente apresentar para vocês começarem, e separou uma ideia de um processo, assim. O que a gente está trazendo para cá, ideias de ferramentas que você consegue usar para criar um filme 100% via AI generativa. Ou seja, você não abre câmera, a gente até usa o termo no camera aqui, né? E eu acredito que a ideia, a lógica, a gente vai até colocar aqui na tela, assim, a lógica de produção começa tudo roteiro, a gente fala assim, tá até nos nossos mandamentos aqui, tudo parte de uma boa história. Então, ferramenta para criar um roteiro, depois para gerar imagens, seja ela para fazer um storyboard, um shooting board, ou já as imagens finais mesmo que vão começar a entrar para o filme. Depois tem a parte de up-res, que é você... hoje tem ferramentas bizarras, assim, inimagináveis, o que você consegue fazer com uma imagem, ampliar ela, até recriar detalhes dela, da imagem que não está tão boa. Depois a gente vai para a parte de vídeo, que é animar essas imagens que você criou. Aí a parte de trilha e voz, e aí depois é a montagem, que passa mais por um processo tradicional de pós-produção, de composição, que obviamente vão ajudar a deixar essas imagens mais perfeitas, né? Mais cinematográficas, ou mitigar um pouco o erro que a AI pode produzir. Você consegue corrigir ali na parte final. E eu acho que cada um, é uma coisa muito nova, né? Então cada um vai começar a achar a sua própria metodologia. Então eu acho que assim, isso aqui é uma base para contar para vocês sobre as ferramentas, sobre como produzir um filme 100% com AI generativa, mas cada um vai encontrar o seu melhor raciocínio, né, de E é produção. legal também, assim, para vocês, a galera aqui da The Future criou um guia. A gente vai deixar aqui na descrição, você clica lá no link, você consegue ter acesso a ele, que já tem todas as informações que a gente está passando aqui, estão um pouco mais detalhadas lá, um pouquinho mais mastigadas, na verdade, para você já começar a situar quais são as ferramentas para cada processo. Dá uma olhada, não deixa de olhar aqui embaixo, baixa lá, você vai receber no seu e-mail, tá tudo certo. E para começar, então, esse lance, né? Roteiro. Tudo parte de uma boa história. Parte mais legal, gente, tipo a criação de roteiro. Cara, assim, eu sou diretor, roteirista, diretor de fotografia, e eu entrei nesse mercado porque o meu desejo era contar histórias, assim, então fazer filme era a forma mais legal que eu conhecia de contar histórias. E dentro de uma indústria onde tudo é muito caro, né? Equipamento, estrutura, equipe, tudo custa muito caro. Você tem poucas oportunidades na sua carreira de contar histórias. Não tem como isso não encantar a gente, assim. Então, o tempo que eu levava, por exemplo, a escrever um roteiro, passava um ano escrevendo um roteiro. Hoje em dia, com o auxílio da inteligência artificial, eu posso escrever 5, 6 roteiros em um ano, sabe? Então, as oportunidades estão aí e a gente quer muito aproveitar isso, assim. Qual que é o seu preferido? Que é o grandão, né? Começou tudo. ChatGPT. Cara, assim, é isso, eu acho que eu estou mais familiarizado com o ChatGPT. É difícil eu falar que ele é o meu preferido, porque eu usei poucos outros, para falar a verdade. O Claude, por exemplo, 3, ele é muito recente, assim. Então eu tive poucas chances de usá-lo. O ChatGPT é uma ferramenta incrível. Ele já tá aí faz tempo, então eu já usava ele... Faz tempo. É que o tempo é muito louco, né, isso, cara? né? É aquele nosso mandamento. A gente até brinca, assim, um mês na AI é um ano no mundo real, assim. As coisas passam muito rápido. Mas então, vamos lá. Para começar com o roteiro, ChatGPT e Claude 3. São as duas ferramentas que hoje se destacam, né? O ChatGPT mais comum para as pessoas, todo mundo está utilizando já há algum tempo o ChatGPT, mas o Claude, pelas estatísticas, o que está todo mundo falando, é que ele
talvez seja até mais criativo do que o ChatGPT. Mas tem um negócio que é uma ressalva que eu acho importante falar assim. Primeiro, tem uma diferença muito grande do ChatGPT gratuito e do pago, que é a versão 3.5 para 4. E aí isso extrapola para todas as ferramentas, assim, que a gente vai mostrar aqui. Se você quiser começar a brincar com isso, começar a entrar até de uma maneira profissional, começar a se situar mais nesse mundo visando o lado profissional, fatalmente você vai ter que pagar para ter acesso às ferramentas, não só os features mais avançados, mas também porque você gasta créditos, né? A maioria delas, você paga uma mensalidade, você tem X créditos que você usa conforme você vai gerando imagens, ou vídeos, ou textos, você vai consumindo esses créditos. Então, principalmente nesse começo, que existe uma curva de aprendizado, você gasta eles para aprender, né? Então, tem um investimento para ser feito. Sendo bem sincero, assim, como visão de alguém que já tá no mercado, que já investiu dinheiro e tempo para chegar né? no... Tem que É encarar um como investimento barato, na verdade, assim. eu acho. Obviamente, aqui a gente assina todas. A gente assina todas. A gente se estruturou para isso, é uma produtora, a gente atende o mercado e tal. O que eu sugiro aqui? Pega, se você não é familiarizado, pega esse vídeo, esse guia que a gente está te passando, esse guia que tem aqui embaixo para você baixar, e começa por elas, assim. A maioria delas tem uma versão trial, vê o que você vai usar, porque é muito fácil você sair baixando várias porque se empolga, você acaba não usando, e aí você vai ver a fatura lá do cartãozão no final do mês e ela vem cantando, né? Então, tem um lado que testa primeiro, vê, pô, realmente isso aqui eu vou usar muito. Aí você faz um investimento no plano mais básico, conforme você for usando, se você achar que, pô, preciso mais, você pode até pegar o plano anual, que tem um custo-benefício maior no pagamento mensal e tal. Então, isso é uma ressalva importante. Para roteiro, assim, não tem, eu acho que é o melhor deles, isso aí que a gente, de recomendação nossa. Mas ChatGPT, então roteiro, estamos coberto. Coberto e muito bem coberto, gente, porque ajuda muito. Então, seguindo a nossa linha lá, fundo de roteiro, imagem. E aí o negócio começa a ficar sério, assim. Começa a ficar sério e é isso, né? Eu falo, o ChatGPT já é um amigo um pouco mais distante nosso, apesar dele ser recente. Quando você vai falar de geração de imagem, é muito mais recente, né? Alguns já devem ter ouvido falar do Midjourney, né? Que é uma das principais ferramentas e tal. A geração de imagem é uma coisa assim, ela começou surgindo com pequenos passinhos, né? Baby steps ali, você via umas imagens, você falava, que coisa estranha, umas pessoas com 6 dedos e tal, uma coisa nada a ver. E em pouquíssimo tempo começaram a surgir imagens cinematográficas que, tipo, impactaram todo o mercado audiovisual, assim. Que é aquele lance. Hoje, sim, se você pegar uma boa imagem gerada por AI, você não sabe diferenciar se é uma foto real ou não. Cara, eu digo mais, assim, não é nem mais uma boa imagem. Uma imagem gerada por AI, assim, tipo, já... Elas competem de igual para igual, já. A gente separou duas aqui, o DALL-E. O DALL-E é da mesma dona do ChatGPT, que é a OpenAI. Ele funciona dentro do ChatGPT, para quem tem a versão paga. Ele não tem uma lógica de prompt tão técnica como o Midjourney, por exemplo, que a gente vai mostrar na sequência. Mas ele funciona para você fazer uma apresentação, PowerPoint, qualquer coisa assim. Eu acho que ele é super válido. E aí você consegue pedir lá dentro, um texto mesmo, uma descrição de uma imagem, ele vai te gerar. Eu queria fazer uma brincadeira aqui, porque a gente agora vai falar do brabo, que é o Midjourney. Sim. E aí eu sugiro a gente mostrar, vou compartilhar a tela aqui para vocês. O Cacau tem Midjourney tatuado nas costas, gente. Mentira. Cara, é um rato do Midjourney. É o que me encantou, assim, é o que me fez, cara, entrar para esse mundo. Assim, é pensar que você estudar prompt, que tiver uma ideia interessante de alguma coisa, você conseguir tirar um negócio tão legal, tal, é bizarro, assim, é um poder, é um super poder, assim. Vocês estão vendo o meu Discord aqui, o Midjourney, ele funciona por enquanto dentro dessa plataforma do Discord. Ele tá evoluindo para ter uma plataforma própria. Já tem. Ele já tem, mas não é todo mundo que tem acesso, né? Que é a versão alfa. Hoje em dia, para você ter acesso à versão alfa, você precisa ter gerado pelo menos 10 mil imagens, assim. E isso não é só tempo, mas é dinheiro. Sim. Porque 10 mil imagens custa caro, assim. A gente vai deixar aqui o valor do Midjourney, no nosso guia também você vai ter acesso a isso. Depende do quanto você usa. Mas o lance é o seguinte, eu vou fazer uma demonstração aqui do que ele é capaz, e só vocês terem uma noção básica, assim, mas para já destravar aí, para quem não conhece, o que ele é. E aí eu vou jogar aqui o desafio, então, me fala alguma coisa e vamos criar alguma coisa aqui dentro. Então, vamos lá, vocês estão vendo a tela aí, esse é o Discord, eu criei uma
abinha aqui demonstração, The Future Studios, para vocês, então é uma abinha nova. Então, para a gente começar, sempre o Midjourney começa com /imagine, é o comando inicial, né? É para abrir a parte do prompt. Então vamos lá, então vamos partir para a descrição do que ele acabou de falar, né? Então a gente vem Blonde Young Girl. Onde que ela tá? Num planeta em um mundo de ficção científica. Aí tem algumas dicas assim que são legais, é você colocar o tipo de lente, o tipo de câmera que você vai usar, tudo isso vai pautar. Então, por exemplo, eu gosto de colocar uma dica. Coloca uma câmera que é usada no mundo do cinema, no mundo audiovisual, de ponta. Então a gente está usando a Arri Alexa aqui. Então as referências que ele vai puxar são referências de Arri Alexa, que são imagens cinematográficas. Então, muito provavelmente ele vai dar uma imagem cinematográfica pra gente. Assim como a lente também. Então, a gente colocar uma lente da Canon, por exemplo. Aqui é interessante. Tem outros parâmetros que a gente vai entrar depois para calibrar a imagem. Então, depois que você fez a descrição, você tem a parte dos comandos de dash, né? Que são esses dois hífens. E aí você começa a calibrar um pouco mais o resultado que você quer. Então, por exemplo, o AR, Aspect Ratio, que é o formato da sua imagem, 16:9, 4:3. Como a gente está fazendo uma coisa cinematográfica, acho que a gente pode fazer 16:9. Perfeito. Então, coloquei a descrição, coloquei alguns parâmetros aqui, que a gente pode explicar melhor depois, como a gente falou, mas vamos entender. E aí ela leva um tempo de geração dessa imagem, esse tempo não demora mais de 1 minuto, ele vai começar a gerar, você começa a ter uma noção do que é. No começo você vai ver um negócio meio embaçado, você não entende muito bem, de repente, pum, você vai ter a imagem pronta. Ó, tá aí então, saiu a nossa jovem, ela veio jovem mesmo, né? Ela veio uma menina, É isso, se você quiser, assim, quanto mais descrição você colocar da imagem, mais detalhe ele vai entender então ele pegou uma criança. Se a gente colocar, por exemplo, um adolescente, ele vai pegar uma menina mais velha, então. Acho que é nítido que ele gerou um mundo de sci-fi. A opção 4 ali da imagem é a que mais aborda esse planeta, né? Esse lugar, assim. As outras os planos estão muito fechados, né? A gente não especificou tanto que enquadramento a gente queria para a cena, então eles trouxeram planos fechados, mas todas essas cenas aí poderiam se encaixar num filme de sci-fi, né? É verdade. É isso, então é um exemplo, uma referência do que o Midjourney é capaz de fazer com um prompt básico, assim. Então, imagine se você usar a técnica certa, a engenharia de prompt que o pessoal fala, você vai extrair resultados melhor ainda. Assim. Então, estamos cobertos de Midjourney. Isso é só uma referência de como usar a ferramenta, como ela extrair uma imagem dela e como extrair melhores imagens. Isso a gente, de novo, né? A gente pode falar num vídeo específico só para isso. É isso, então a gente tem a parte de vídeo, e aí tem a outra parte aqui que eu acho super importante, que é a parte de up-res, assim, que mudou o game total, assim, porque antes você partia para animar as imagens a partir do que você tinha no Midjourney. E agora veio o Magnific. Pessoal, então vamos lá, vocês estão vendo a minha tela aqui. Aqui tem outras imagens que estavam sendo criadas aqui dentro já para o pessoal da produção. Mas aqui a gente está dentro do Magnific AI. A gente tem o upload aqui, você escolhe a imagem que você quer gerar. Nesse caso, que você quer trabalhar em cima, nesse caso eu estou usando a imagem que a gente acabou de gerar no Midjourney. Você tem a parte do Scale Factor, você pode escolher aumentar essa imagem até 16 vezes. Nesse caso, estou fazendo 2 vezes. Quanto mais você escala essa imagem, quanto maior você deixa ela, mais crédito você consome. Você tem a parte de escolher para o que você quer usar, é sempre bom você sinalizar o que é. Nesse caso, se a gente está fazendo um filme, eu vou colocar filmes and photography. E tem a parte do prompt. Nesse caso, a lógica do prompt é diferente, né? Você não está criando a imagem. O prompt você descreve essa imagem, você ajuda com que ele entenda o que ela é, embora se você não colocar nada, ele vai varrer essa imagem, vai ter um bom entendimento dela. Nesse caso, você está ajudando ela a entender melhor. A descrição mais ou menos que a gente colocou no Midjourney, e aqui você tem alguns parâmetros diferentes que você pode brincar. A criatividade, o quanto você quer que ele imagine de coisas novas dentro dessa imagem. Nesse caso, eu não acho que faz sentido. Se você... todas as ferramentas, é importante falar também, é de feedback, assim, né? Você tem que fazer, ver o que vem, e a partir disso você vai mexer nos parâmetros. Mas se você colocar aqui em cima, você vai entender o que é. Então ele até brinca, né, que você, quanto maior você deixa a criatividade, você permite que a AI alucine em cima, crie coisas novas. Tem a parte de HDR, de resemblance também, que é legal para quão parecido você quer com a imagem original.
Nesse caso, pode deixar tudo zerado aqui, um motor automático, inclusive acabou de ficar pronto. Aqui é legal que você consegue bater aqui e ver a diferença do que era antes. Nesse caso, esse foi o resultado do Midjourney que a gente tinha, e esse é o resultado que a gente conseguiu com esse upscale. Então, não só a imagem ficou melhor, como ela trouxe detalhes que a gente nem imaginava, assim, a gente não achava que precisava, é muito doido, né? Aqui nesse caso, assim, a imagem é autoexplicativa, vocês estão Sim. vendo aí, assim, não tem muito o que falar, é muito surreal, é muito surreal. Então, cobrimos o up-res. Perfeito. Boa, vamos nós. Então agora a gente começa, vamos falar de vídeo, né? Você quer começar a abrir a parte de vídeo? Pode ser. Então, uma vez que você tem as imagens já geradas em boa qualidade para contar a sua história, você precisa... a gente costuma fazer aqui até um processo anterior, assim, a gente costuma montar uma espécie de animatic, né? A gente pega nossas imagens still, para a gente entender a estrutura do filme, e em cima disso a gente começa a animar essas imagens. Então, esse momento de animar a imagem é um momento super importante por duas razões. Ele conta se a sua cena vai funcionar ou não para o seu filme, se ela vai conseguir entrar ou não, e ela vai conduzir o seu filme para uma construção narrativa que pode mudar completamente, né? Uma imagem, se você tiver uma cena com um zoom in emendando com outra cena de zoom in, dá uma sensação. Se você fizer uma cena com zoom in com uma cena de zoom out na próxima, é uma sensação completamente diferente. Então, assim, essa parte da animação das imagens, ela não diz respeito só a você ter uma cena viva, ela diz respeito a uma construção narrativa para sua história. Não saberia falar melhor. É isso. E aí, trazendo para o mundo das ferramentas, assim, acho que as duas principais hoje que fazem a diferença. Claro que a gente tem todas as novas que estão para chegar, que já anunciaram. Se você é uma pessoa interessada nesse mundo, você sabe do Sora, que é a ferramenta de texto para vídeo da OpenAI, dona do ChatGPT e do DALL-E. Mas as principais que a gente tem hoje, que mais funcionam, que a gente mais usa aqui, Runway e Pika Labs. Essas são as principais. São duas ferramentas, assim, o Runway é uma que a gente começou a usar antes, né? Ela é uma realidade há mais tempo pra gente aqui na empresa, e Pika Labs, a última atualização que eles fizeram foi um absurdo, assim, né? A última vinda deles, assim, é assustadora, chegou com muita força, mas eles produziram melhores imagens do que realmente a gente tem conseguido extrair delas, se for comparar com o Runway. O Runway ele é mais consistente, né? Quanto mais a gente consegue extrair mais imagens boas por uso do que o Pika Labs. O Pika Labs tem que testar muito. Não, e aí de vez em quando vem uma boa. Não, e assim, vocês vão ver, assim, a gente vai mostrar as duas aqui pra vocês, a gente vai dar um play no vídeo delas, assim, mas o Runway hoje em dia ele tem formas de controles muito maiores, né? Já vamos mostrando aqui. Esse aqui é um bom exemplo, assim, é um vídeo instrucional do Runway. Então, nesse caso aqui, que você está falando de lance de ter controle, né? O Runway, ele vai animar suas imagens, os estilos que você gerou, ou no Midjourney ou no próprio Runway também. Isso é importante falar, o Runway tem a geração de imagens lá dentro. Esse exemplo aqui é interessante, ele está até brincando em Motion Parallax, que é uma forma de dar controle para sua imagem. Então, você pegou uma still, você vai pintando diferentes partes, isso é uma forma de dar controle que eles bolaram, que é muito genial. Então, cada cor é um comando diferente que você vai dar. Então, você consegue extrair coisas diferentes por cor. E aí ele está pegando diferentes partes da imagem, pintando com cores diferentes, e a partir disso você vai dar um comando de movimento para essa cor. E a composição das cores, né, do todo que ele vai montar, vai dar um resultado desde que se fez da maneira correta, com os comandos corretos. Por isso que eu falo, assim, uma pessoa que já é do mercado sai muito na frente. Porque já sabe, por exemplo, nesse caso ele está usando um carro e ele quer fazer o carro andando para frente. Como que esse carro tem que se comportar em relação à lente, né? A perspectiva da lente que está te olhando. Ele tem que diminuir, que dá a sensação de que ele está indo para frente. Então ele vai pegar a parte verde e vai selecionar essa parte de proximity que está aqui. Ele vai selecionar ela diminuindo, porque em relação à câmera, ele está diminuindo. Isso dá a sensação de que ele está indo para trás. Que ele está indo para frente. Né? Por outro lado, o resto das da cena, o que acontece? Ele aumenta, ele diminui, tudo isso tem que ser levado em consideração quando se fala de camadas, né? O Runway é um baita de um exemplo, é uma ferramenta que a gente usa todos os dias aqui,
e não tem como recomendar mais para vocês, assim. E é muito louco, né? Assim, cara, a gente tem uma empresa que ela nasceu oficialmente, aí tem 3 semanas, 2 semanas, e a gente já trabalhou com o Runway num formato tão diferente, né? A gente trazia uma imagem, escrevia um prompt, torcia para ele entender o que a gente queria entender. Cara, os filmes que a gente fazia 2 meses atrás, eu tenho vergonha de mostrar. É impossível, assim. E é isso, assim, cara. São filmes que... A gente fez filme há 2 meses e meio atrás, que foi premiado em festival, né? A gente ganhou prêmio fora do Brasil com esses filmes, e hoje eles não fazem sentido, né? Eles ficaram muito rudimentares perto do que a tecnologia faz. É o lance lá, né? De 1 mês na AI é 1 ano no mundo real. Aqui é um exemplo interessante também de expressões que os caras começaram a conseguir gerar emoção. Então, usando o Motion Brush, que é aquele lance de pintar as cores e tal, você consegue ir selecionando partes do corpo. Então, se você quer fazer um rosto triste, você vai diminuir ou abaixar, seleciona a sobrancelha e abaixa. Tem toda a forma de controle sobre o resultado que os caras vão bolando, assim, e é genial. Por isso que é legal quando vem uma ferramenta nova, porque eles trazem uma forma diferente de executar. E é ótimo para a concorrência, porque faz a galera se coçar e gerar coisa nova. E nessa linha das ferramentas, tirando o Runway, o Pika Labs que a gente falou também, que é uma outra ferramenta, é super interessante também, vale a pena olhar. Pela nossa experiência, ela é um pouco menos consistente nos resultados, mas ela gera coisas muito legais. E é importante também a gente pensar que cada ferramenta ela é melhor em alguma coisa. Esse vídeo é um absurdo, né? É muito Como louco. que eles criaram isso? É muito louco. E é isso, assim, ela tem... Você vai colocar uma imagem que você gerou provavelmente no Midjourney e você vai colocar prompts de texto lá dentro, né? E aí, como você tá vendo aí no vídeo, você não tem o lance do Motion Brush como tinha no outro, mas você consegue fazer várias outras coisas que o Runway não faz também. E é louco porque quanto mais a gente usa, mais a gente vai tendo um entendimento, eu digo assim, puta, essa cena eu sei que o Pika Labs vai fazer melhor que o Runway. E aí é o lance lá, de quanto mais você tá imerso nisso, mais conhecimento você vai ter para ser mais assertivo e gastar até menos dinheiro fazendo, porque, de novo, consome crédito, né? E eu acho assim, eu ainda sou um fã do Runway, mas eu acho que a chegada de outros com força, como o Pika Labs traz, assim, faz a concorrência se puxar mais, né? Então a gente tá elevando muito rápido o nível da qualidade dos vídeos em AI por conta dessas concorrências, né? Total. E aí eles vão inovando, né? Esse vídeo aqui, por exemplo, do Pika Labs é super legal também, porque ele faz algo que nenhum faz, que é o lip sync. Então você pegou uma imagem... Pika now supports lip sync, and it is truly spectacular. Wait, hold up. These things can talk? For real? É muito interessante, assim, porque você dá vida de um jeito muito mais orgânico, assim, para os seus vídeos, né? I'm officially speechless. E aí você tem um arquivo de áudio que você pode mesmo gravar, você pode usar a sua voz, você pode usar uma ferramenta de geração de voz via AI também, e você pega e joga dentro do seu prompt, da imagem que você está gerando lá, ele vai entender e vai fazer o movimento da boca, assim. É algo inovador, não tinha ninguém fazendo isso como eles fazem, então para determinadas cenas faz sentido usar o Pika Labs nesse caso. Claro que assim, de novo, né, é importante falar, é o início do início de uma tecnologia, assim. Claro que vocês vão olhar esse vídeo e vão ter várias coisas que poderiam estar melhor, sem dúvida. Mas, de novo, é o começo de uma tecnologia de machine learning que quanto mais usar, mais rápido ela vai evoluir. E a tendência é... Eu tenho certeza que no final de 2024, a gente está em março agora, no final de 2024 a gente vai olhar isso aqui e falar, cara, isso era uma das cavernas. Esse é um negócio interessante do Pika Labs também, que os caras estão fazendo, que é colocar o sound effects dentro dos vídeos que você gera. Então, ele vai gerar o vídeo, ele vai entender qual que é a sonorização que ele precisa. Então você vai ver aí, ó, a águia, ele vai fazer um barulho de águia, um carro, um Fórmula 1, barulho do motor, barulho do alarme, da espada. Ele já tem esse entendimento do que ele precisa e já gera automaticamente o sound effects aí nele, né? Tem uma questão só dessa ferramenta aí, me corrija se eu estiver errado, Cacau, mas ela só funciona se a gente produzir os vídeos dentro do Pika Labs, né? Então,
isso é uma certa limitação. De novo, assim, a gente quer ter controle sobre tudo. E aí, quando a ferramenta limita muito, às vezes ela atrapalha a gente, né? Vamos fazer menções honrosas para novas ferramentas que estão vindo aí, que a gente ainda não teve tempo suficiente de testar, mas vale a pena dizer para vocês ficarem de olho. Uma delas é o LTX, tá chegando aí. Eu tô assim que saiu, eu já me inscrevi, então eu tô na preferência aí, na fila de espera. Assim que tiver, eles vão liberar para uma primeira gama de pessoas. A gente vai ter acesso aí. Sugiro vocês fazerem a mesma coisa. Promete ser revolucionária. E é curioso, né? Essa é uma ferramenta que me chamou a atenção porque eles têm uma estrutura de storyboard que as outras não têm. E isso, cara. Os caras estão pensando coisa nova para se diferenciar, assim. Exato, porque eu tenho muita dificuldade hoje quando a gente vai montar a história. Às vezes eu quero fazer um rascunho básico de storyboard só para eu poder me estruturar, para pensar o que eu vou promptar dentro do Midjourney. E eu não consigo fazer isso de uma forma simples, básica, né? Então, eu preciso ficar trabalhando muitos prompts para fazer isso. E ela pareceu uma ferramenta um pouco mais fácil para contar. Hyper é uma nova que está saindo também. Essa já está disponível. Ela gera vídeos de até 2 segundos. Mas já é interessante para a gente dar uma olhada como novas ferramentas de fato surgem a cada momento. E elas, na sua primeira versão, nesse caso, porque o Runway já está há um tempo, Pika Labs também, elas já têm evoluído em comparação a elas mesmas. Mas o Hyper é uma ferramenta completamente nova que tá dando o que falar, assim, porque a primeira versão dela já é super interessante. Não, e é isso, né? Uma ferramenta nova que vai competir, vai fazer uma catapulta nas outras também, porque todo mundo vai precisar se puxar um pouco mais. E eu acho que a coisa da gente ter várias ferramentas, a gente começa a entender que algumas têm dificuldades para certas coisas, que outras não têm, e aí a gente consegue trabalhar num projeto mais completo, né? Às vezes a gente não consegue gerar um tipo de imagem dentro do Runway, e a gente vai ter recurso para trabalhar dentro de outras plataformas, né? Quanto mais melhor, essa é a realidade. Assim. Mas o salto que deu quando os caras mandaram o negócio do Sora, e o anúncio, a forma que foi feito o anúncio, o CEO da OpenAI, o Sam Altman lá, ele postou o primeiro vídeo, e para provar que o negócio era real mesmo, que o negócio é quente... Foi fazendo testes, não. Ele começou a falar, cara, mandem aí ideias de prompt que eu vou fazer e você vai ver o resultado. E aí seguidores dele iam comentando, faz uma pessoa andando num foguete. E aí ele falava e fazia, e cara, e era bizarro, porque ficava bom. Claro que tudo que a gente tá vendo aqui, o que vocês estão vendo aqui no vídeo, ele é o que a galera chama de cherry picks, né? São os melhores resultados que a plataforma extraiu, só que passou por uma curadoria enorme. Com certeza, isso pra mim me pega muito. Essa parte, ó. Mulher no metrô, de repente ela passa numa parte onde o reflexo bate diferente, você vê o reflexo, assim. É curioso, assim, todo mundo teve um impacto absurdo com a chegada, com a demonstração do Sora. Eu tive também, eu acho que, assim, os movimentos, é um absurdo, assim, o quão próximo do realismo eles chegaram. Eu acho que eu fico curioso de ver como isso vai mesclar com o universo cinematográfico, porque eu ainda enxergo essas imagens ultra realistas, mas elas são pouco cinematográficas, né? Elas são imagens que parecem imagens de banco de imagem, assim, elas não têm um craft, né, de cenas, que eu de verdade, eu não sei qual foi a tentativa de chegar nisso ou não, mas elas não parecem imagens cinematográficas. Então, isso é um ponto, assim, que me pega, assim, do Sora, apesar deles estarem muito à frente na questão de movimentos, de organicidade das cenas, né? E eu acho que nesse ponto daqui, desse formato, a gente cobriu tudo o que tem de mais importante, são as principais ferramentas para você começar a mergulhar nesse mundo. A nossa ideia é criar mais conteúdo assim, bater papo, trazer gente relevante no mercado, falar mais coisas, mas trazer informação. É um bate-papo com demonstrações práticas do que a gente entende que funciona e que vale a pena vocês descobrirem, assim como novidades do mercado, o que tem acontecendo, porque a gente faz esse papel por vocês de ficar se atualizando e a gente só traz exatamente o que a gente acha que faz sentido. Mas a gente deixou aqui um link aqui embaixo, que é importante, que tem esse guia prático das principais ferramentas que já deixa salvo aí, quando você quiser consultar, tem lá. Lá tem os valores, aonde você acessa, qual é o site de fato, os valores mínimos, os máximos que você tem que pagar, o que a gente recomenda, a nota que a gente dá para cada uma dessas plataformas, para você ter um ponto de partida. E é importante pedir para a galera deixar um feedback, né? Para a gente saber
se a gente tá seguindo o caminho certo, se a gente pensa num formato um pouco diferente, se ficou muito longo, se tá muito curto, se vale a pena, enfim, toda sugestão é bem-vinda. Não, e eu acho que assim, concluindo só uma coisa que eu acho super importante aqui, a gente está falando de um superpoder na mão de seres humanos, né? E a gente já viu isso dar errado muitas vezes na história da humanidade, né? O mundo é cíclico, então assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, quem está entrando nesse mundo, quem quer trabalhar com isso. Existe uma questão ética, cara, a gente tem que usar isso, a gente tem tanta oportunidade de usar isso pro bem, não faz sentido a gente... As coisas que a gente vê por aí, né? As pessoas usando foto para fazer bullying com pessoas, usando para fazer fake news. Então, assim, vamos ter um cuidado e tentar usar isso para o bem, assim, que é um potencial enorme e a gente quer só sair por aí contando histórias. É isso. Entender a responsabilidade que a gente tem, porque o impacto que a inteligência artificial causa na sociedade é grande. Então, isso que você falou é muito legal mesmo. Vamos nessa. Acho que é isso, gente. Começamos.